por isso é que existe de facto a delegação da Ordem dos Advogados, seja na Madeira, sempre a vontade de organizar conferências e se não houver pessoas que assistam, ou colegas que assistam a essas conferências, é evidente que não tem sentido este trabalho de organização. E então, como Presidente e em nome da Delegação da Ordem dos Advogados de São João da Madeira, pretendo também, e antes de mais, agradecer ao Sr. Professor Mário Frota ter correspondido ao nosso pedido de nos vir apresentar e transmitir, como muito bem sabe, muito bem sabe fazer, os seus conhecimentos e principalmente sobre o tema em questão, tema este que, além de ser um tema interessante, é muito atual e preocupa muito os cidadãos. O Sr. Professor Mário Frota não necessita de qualquer apresentação. Eu tenho alguma dificuldade em fazer essa apresentação porque o currículo do Sr. Professor Mário Frota é muito extenso, muito vasto e revela que efetivamente o Sr. Professor tem, além de um percurso escolar, um percurso académico muito vasto, tem muita intervenção, sempre teve muita intervenção, não só na parte académica e no ensino, como também em iniciativas e não só como fundador, como também participante em várias revistas, em várias organizações, em comissões, enfim, efetivamente, não é porque uma pessoa muito conhecedora, é uma pessoa que tem um interesse muito grande no direito, no desenvolvimento do direito, na sua comunicação, na sua divulgação. Então, o Sr. Professor foi professor da Faculdade de Direito da Universidade de Paris, disse em português, 21, diretor do Centro de Estudos de Direito do Consumo de Coimbra, fundador e primeiro presidente da Associação Internacional de Direito do Consumo, fundador e presidente da Associação Portuguesa de Direito do Consumo em Coimbra, fundador e primeiro vice-presidente do Instituto Ibero-Americano de Direito do Consumidor São Paulo, Buenos Aires, fundador e primeiro vice-presidente da Associação Europeia de Direito e Economia Farmacêutica de Paris, presidente do Conselho de Administração da Associação Centro de Informação e Arbitragem de Conflitos de Consumo do Porto, em representação da Câmara Municipal do Porto, diretor da Revista Portuguesa de Direito do Consumo, publicação científica editada em Coimbra, diretor da Revista Luso-Brasileira de Direito do Consumo, publicação científica editada no Brasil, diretor da Revista do Consumidor editada em Coimbra e colaborador da revista da Consulex, revista jurídica editada em Brasília. Tenho muito que fazer, mas pelo professor. Iríamos então, e depois desta breve apresentação, passar a palavra ao Sr. Professor Mário Frota para nos ensinar e para nos transmitir os seus tão bons conhecimentos. Obrigado, Sr. Senhor Presidente, senhoras e senhores advogados, minhas senhoras e meus senhores, uma menção especial aos meus antigos alunos. Esqueci-me deste público. O Sr. Professor foi professor, não só o meu professor, como do Dr. Ricardo, penso que também, não é, de alguns de vocês. O direito como desígnio, o direito como missão, o direito como cruzado, o direito como figurino. E num mundo em que rareiam os valores e os princípios estão em permanente subversão, e disso me dei conta quando cheguei, havia uma excursão de alunos começados nos últimos anos do secundário e a linguagem desabrida, obscena, que em altos berros se ouvia, deu-me efetivamente um motivo grande de reflexão.
nós estamos a atravessar uma encruzilhada extraordinária, com o tumulto social. As notícias de hoje são efetivamente confrangedoras, porque revelam exatamente que, de banda daqueles de onde menos deviam aparecer suspeitas, há um alarido enorme e o pôr em causa do próprio sistema. O direito do consumo, que na outra riba do Atlântico se denomina e se conceitua como direito do consumidor, com o acento na figura do sujeito, que não no objeto, constitui, ao que parece, um direito menor. Menor, quando inclusivamente se pretende caracterizá-lo como um daqueles carros de supermercado, como se nisso se esgotasse o seu objeto. E são tantos os segmentos, tamanhas as vias que o direito do consumo abarca e sobre que incide, que, agora, numa breve passagem do conteúdo de uma das revistas, constituiu, como eu disse, a vossa colega, uma autêntica lança nas Américas, porque fomos nós que desafiámos a que a revista, neste enlace do direito luso-brasileiro, quando os brasileiros tantas lições e lições exemplares têm a dar a Portugal neste particular, Portugal que tem um ordenamento disperso, prolixo, prolífero, Portugal que não tem uma política de consumidores, Portugal que tem mandado sistematicamente às malvas este ramo que, para mim, é, como diria Jean Baudrillard, justo filósofo francês, Sfinot, há um bom par de anos, este é o direito do quotidiano. Mais de 90% das nossas atividades diárias se esgotam e confluem no direito do consumo. Eu queria exatamente, num gesto de aproximação, deixar à delegação da Ordem esta coleção incompleta da revista que, editada no Brasil, por vezes, com uma imensa dificuldade, chega até nós pelos obstáculos à cooperação luso-brasileira, no caso, no campo da cultura e, neste particular, da cultura jurídica. Queria deixar para que pudessem ver a amplitude deste ramo e, sem outras palavras que o momento justifique, eu vou passar a apresentar exatamente a conferência de um tema que é de uma extraordinária relevância, tanto mais que as comunicações eletrónicas constituem hoje por hoje domínio relevante no quadro dos serviços públicos essenciais, vale dizer, dos serviços de interesse geral, que, para além da água, do saneamento, dos lixos, da energia elétrica, do gás natural e dos gases de petróleo liquefeitos canalizados e dos serviços postais tão em voga pela qualidade que vem efetivamente afetando um conjunto vasto de populações, as comunicações eletrónicas, pela sua relevância neste particular, como exigência
do direito europeu do consumo, gerado no seio do Parlamento Europeu como do Conselho de Ministros da União Europeia. E as comunicações eletrónicas de há muito ultrapassaram o estrito domínio do telefone fixo para abranger a telefonia móvel, os serviços de telecópia, a internet, a televisão por assinatura e outros meios de comunicação de dados. E a relevância é-lhe conferida pelo facto de, num país que não reclama formalmente, 83,6% do protesto dos consumidores ter efetivamente recaído sobre as comunicações eletrónicas no vasto lastro porque se estende este especial domínio, quer do contrato de acesso ao serviço, quer do cancelamento dos equipamentos, da faturação, das deficiências, dos vícios, que sei eu. E depois, com a partilha por igual de responsabilidades pelas empresas que integram o oligopólio que se nos oferece no mercado. Aliás, repare-se que nós somos desde logo afetados pelas comunicações não solicitadas que, no entrecruzar de planos entre comunicações eletrónicas e proteção de dados pessoais, constituem um domínio sensível que muitos ignoram. É que quando empresas de dimensão vária se permitem contactar-nos com uma menção expressa de que isto não é spam porque é autorizado nos termos da Diretiva 2000/31 e do relatório D270/2001 A5 do Parlamento Europeu, esquecendo que a própria diretiva não consente que as comunicações não solicitadas sejam expedidas para os consumidores, já que exigem o consentimento prévio e expresso, quer se trate de mensagens SMS, MMS, EMS ou qualquer outra comunicação por aparelhos de telecópia ou de correio eletrónico. Isto constitui um ilícito de mera ordenação social previsto no artigo 14 da Lei da Privacidade nas Comunicações Eletrónicas, Lei 41/2004, que culmina com coima de 5.000 a 5 milhões de euros quando praticada por pessoas coletivas. E todos parecem esquecerem-se disto. Os nossos dados pululam por aí, perpassam por todo o ordenamento e não calculam a incomodidade que é denunciar à Comissão Nacional de Proteção de Dados, que é a entidade competente a que recebe, promove a instrução dos autos e aplica as coimas, quando eventualmente os grandes empórios resolvem com habitualidade fazer algo de estranho, mas que lhes está na gênese, que é recorrer para a primeira instância, no caso para o Tribunal da Concorrência, sediado
em Santarém. E eu que tenho protagonizado muitos destas denúncias, vejo-me e desejo-me, porque tenho de ir continuamente a tribunal, ser ouvido por videoconferência, próxima é a 12 de fevereiro, e ouvir as coisas mais aberrantes, porque não há quem cumpra a lei em Portugal e não há consumidores perfeitamente cientes e cônscios dos seus poderes de deveres para intervirem contra estes excessos manifestos na esfera própria de cada um de nós. Mas falemos do contrato. O contrato, ao invés do que o afirma, e para a interpretação de um artigo emitiram quase 400 páginas. A entidade reguladora para dizer que o contrato não está sujeito à forma. Como é que o contrato pode não estar sujeito à forma se, na realidade, a lei impõe um vasto conjunto de menções obrigatórias que têm de ter um qualquer suporte? Um suporte duradouro, quer se trate de papel, quer se trate de UBS, de DVD, de CD-ROM, da memória, do disco duro, do computador, do que quer que seja. O contrato está sujeito à forma. E há contratos regulares, em suporte de papel, como em suporte duradouro, exatamente como qualifica a lei, a chave universal Serial Bus, o Compact Disc, o Digital Versatile Disc, os cartões de memória ou disco rígido do computador, que permita armazenar o clausulado para, em qualquer altura, sabermos com que linhas nos cosemos. Mas temos um outro fenómeno entre nós, que é o dos contratos por telefone, que, em relação às comunicações eletrónicas, são, por via de regra, os mais frequentes. E não há uma solução unívoca. A lei estabelece um regime distinto consoante se trate da iniciativa da empresa ou do impulso do consumidor. Se se tratar de um contacto efetuado pela operadora, o contrato, ao invés do que quem serve as operadoras afirma sistematicamente, só se considera celebrado depois de o consumidor assinar ou enviar o seu consentimento por escrito. Nada mais, nada menos. Se o contacto for de caso pensado, estabelecido pelo consumidor, não como me aconteceu aqui há tempos, em que, através da denúncia de uma avaria nos equipamentos, fui interpelado num telefonema que passou de mão em mão para me dizerem: temos uma oferta extraordinária com reduções absolutamente irresistíveis até 30 de setembro. Ou seja, para que, ao dar autorização para a internet no telemóvel, eu ficasse vinculado por mais 2 anos num atropelo manifesto à lei, porque os consumidores ignoram a lei. Só há um bem, o conhecimento. Só há um mal, dizia o filósofo grego: a ignorância. E os consumidores não sabem, olhos não veem, coração não sente, mas a bolsa é esportulada por essa via. Se se tratar de contacto expresso feito pelo consumidor, o contrato considera-se celebrado sob condição.
de uma confirmação no lapso de 5 dias contados da celebração. Embora haja efetivamente uma almofada e a lei permita que basta a entrega ao consumidor o mais tarde, no momento da disponibilidade do serviço, de todas as informações pré-contratuais em suporte duradouro. Ora, o mesmo em relação aos contratos pela internet. Vale dizer, a confirmação no lapso de 5 dias em suporte duradouro. Mas, ao dizer-se isto, porque estamos perante contratos à distância, hoje regidos pelo Decreto-Lei 24/2014, de 14 de fevereiro, não se disse tudo. Porque há, de harmonia com a Diretiva Europeia e de 2011 e a lei vigente em Portugal, o direito a um direito de desistência que tem tido vários nomes jurídicos, nomen iuris, no nosso ordenamento, mas que, longe de ser um direito de resolução unilateral, é, isso sim, um direito de desistência, um direito de retratação, como o querem os franceses, mesmo por importação de um vocábulo que, na gíria, quer dizer dar o dito por não dito. É que o consumidor tem o direito de desistir deste contrato, celebrado nestas mesmas condições, no lapso de 14 dias a contar do dia da celebração do contrato, no caso, entre outros, veja-se, dos serviços públicos essenciais, quando se fala dos conteúdos digitais na sequência do fornecimento de água, gás, eletricidade ou aquecimento urbano. 14 dias para dar o dito por não dito, por qualquer meio, ou pelo preenchimento de um formulário definido na lei que deve ser anexado ao contrato, para tornar mais fácil o exercício deste direito. Com esta ressalva, se não houver menção do direito de desistência ou de retratação no clausulado, o consumidor, em lugar dos 14 dias, passa a ter 12 meses consecutivos para dar o dito por não dito, com toda a legitimidade naquele caso. 12 meses e não 14 dias. O contrato não é nulo nos termos do artigo 294 do Código Civil, primeira parte, porque há, na realidade, outra solução definida por lei. E há, desde logo, a impossibilidade de recusa de contratar, como sucede a miudade das vezes, não só no fornecimento de água e energia elétrica, mas também no caso das comunicações eletrónicas. É que a lei estabelece inequivocamente que não pode ser recusada a celebração do contrato com base na existência de dívida ou dívidas de outro consumidor que tenha ocupado o imóvel, como no caso dos telefones fixos ou de outras valências dos serviços de comunicações eletrónicas. A lei veda, desde logo, que os consumidores celebrem contratos casados, como o definem os brasileiros, e nós chamamos indistintamente contratos associados ou ligados. Quer celebrar um contrato que tenha por objeto as comunicações fixas, há
então vais ter de ser obrigado a celebrar também um contrato de comunicações móveis ou um contrato de acesso à internet. Isto é proibido. E por essa razão é que quando se oferece um pacote, há que proporcionar a oferta dos serviços desmembrados. Isto é, serviço a serviço, para que ao consumidor compita celebrar o contrato que, contas feitas, melhor lhe convenha. Mas nós temos realmente no mercado contratos forjados, contratos falsificados. De certa feita, há 2 anos, se me não falha a memória, no 6/9, a RTP1, pela voz de um dos seus colaboradores do Monte da Virgem, apresentou um documentário interessante sobre contratos forjados, celebrados em nome de quem quer que, com um endereço, um domicílio distinto do usual, e isto na titularidade dos agentes comissionistas que, para cumprir eventualmente metas, não olhavam a meios para atingir os fins. E houve muita gente que chegou a receber injunções de 1000 e tal euros por contratos que nunca celebrou, por serviços que nunca foram oferecidos, fornecidos, e que se viu a contas com faturas enormemente infladas que não tinham subjacentemente causa. E há contratos fraudulentos com universos pré-definidos. Os idosos, se possível, isolados. De certa feita, numa conferência feita em Idanha Nova, houve quem, tendo tido trabalhado numa destas centrais de comunicações, que normalmente circulam sob a portuguesíssima designação de call centers, que dizia que tinham instruções expressas nesse sentido, para atingir os universos, as pessoas, os alvos mais vulneráveis, hipervulneráveis. As pessoas vão fazer, não têm computador, vão fazer um contrato de internet para... Ou então comunicam-se 3 ou 4 vezes por semana com os familiares mais próximos, vão fazer um contrato com uma capacidade ilimitada de chamadas, com um gravame para a sua bolsa. Isto acontece no dia a dia sem que nos apercebamos da extensão que estes aspectos vêm assumindo. Mas isto vale para as famílias como vale para as empresas. Porque há empresas que, mesmo através de pacotes, de algum modo, vocacionados a servir os seus objetivos, se vêem em palpos de aranha com situações do estilo. Estes contratos forjados, disse-se, são feitos pelos comissionistas sem que as vítimas o saibam. E são pseudocontratos invocados pelos operadores. Aliás, curiosamente, eu tive acesso, porque me foi bater à porta um antigo colega de faculdade, já muito mais, de idade muito mais avançada que a minha, a dizer-me: eu sempre fui cliente da Cabovizão, hoje Novo, com W. E aparece-me esta fatura de há 5 anos
exigindo-me o pagamento de montantes que jamais devi. E ele, já numa situação de precariedade, autorizou-me a que revelasse exatamente isto, mas há inúmeros processos do estilo, com a insensibilidade dos contenciosos destas empresas do oligopólio, e ele lá rabiscou, porque não tem máquina de escrever sequer, não tem computador, foi descobrir o seu velho carimbo de advogado e disse em determinada altura, ainda que porventura devesse, a dívida prescreveu. Estavam a exigir uma dívida de há 5 anos. A dívida prescreveu. Respondem-lhe um escritório de colegas, tratam-no exatamente pelo grau académico, muito ilustre advogado, e no final dizem-lhe: é nosso entendimento que, a despeito da prescrição, a dívida mantém-se. Logo, tem 8 dias para pagar a importância correspondente. Isto constitui, meus amigos, algo de extraordinariamente, algo de peripatético. Isto acontece em Portugal, sem que a generalidade o saiba, e a legião de vítimas é de tal ordem que nós, o que sabemos é que muitos, perante a invocação de falsos argumentos de base jurídica, pagam. E nessa medida são duplamente vítimas, porque não devem e vão efetivamente pagar o indébito. E há contratos forçados quando a lei, não a dos serviços públicos essenciais, mas uma lei que rege em matéria de contratos à distância, fora de estabelecimento, e que contém regras sobre outras práticas proibidas, estabelece diretamente que é proibida. E isto vale também para os contratos de fornecimento de água, que muitos concessionários em particular, ou muitos serviços, ou muitas empresas municipais vêm impondo, não longe daqui, em Santa Maria da Feira, que se saiba, aos consumidores, à revelia da lei. É proibida. Artigo 28 do Decreto-Lei 24/2014, de 14 de fevereiro. É proibida a cobrança de qualquer pagamento relativo a fornecimento não solicitado de bens, água, gás, eletricidade, aquecimento urbano ou conteúdos digitais, ou a prestação de serviços. E aqui cabe a prestação dos serviços de comunicações eletrónicas não solicitada pelo consumidor. A não resposta do consumidor em seguida ao fornecimento não vale como consentimento. Ora, nestas circunstâncias há atropelos inenarráveis que ninguém, sem acesso aos meios de difusão com maior impacto, consegue realmente alterar. Contratos casados. É vedado ao fornecedor ou prestador de serviços fazer depender o fornecimento de um bem ou a prestação de um serviço da aquisição ou da prestação de outro ou outros serviços. Bom, efetivamente, isto pode acontecer em relação a, desde logo, aos tais serviços de valor acrescentado no âmbito das comunicações eletrónicas, com esta desinência 61, 62, 68, 69. Isto é proibido expressamente. Ou então
as mensagens de texto, o seu número foi selecionado para entrar nos dias smart, onde pode ganhar um iPhone. Quer, envie SMS. Isto é proibido, está vedado por lei. Como os denominados serviços de valor acrescentado. Mas agora surge, aliás, para os serviços de valor acrescentado, exige-se, desde logo, ninguém pode ter acesso aos serviços. Os serviços têm de estar, por definição, barrados, bloqueados. Não estão. E mais, a lei exige que, quando o lançamento do serviço, haja um conjunto de regras. Não basta a aceitação, é preciso a confirmação do contrato como forma de garantir o consumidor contra eventuais precipitações. O consumidor é protegido contra a sua ligeireza, a sua leviandade, a sua menor resistência ao assédio, porque é de assédio também que se trata. Figura tratada com autonomia na Lei das Práticas Comerciais Desleais, Decreto-Lei 57/2008, de 26 de março. Isto é de tão fraca importância que este conjunto de diplomas escapa à generalidade. A lei não diz que o contrato seja nulo nestas circunstâncias, se não se cumprirem os requisitos que contém aqui duas almofadas. A lei advoga a inexistência. A lei advoga. A lei considera que se trata imperativamente de contrato inexistente, que é um plus em relação à nulidade. E agora apareceram os tais op billing, que eles dizem que aquilo é um meio de pagamento, mas é uma deriva destes procedimentos, de tal sorte que, reparem, as pessoas estão a ser vítimas de cobranças. Isso já terá acontecido, de certo, com muitos dos que estão nesta sala. 3,99 por semana ou 2,99 por semana. E, portanto, o que é que acontece? Muitas vezes as pessoas recebem uma mensagem sem ter havido qualquer iniciativa da sua parte, não premiram tecla nenhuma, não digitaram o que quer que fosse. Isto está a acontecer. O 6 às 9 fez, no último fim de semana, 8 dias, trouxe isto a terreiro. E o que é que acontece? A Direção-Geral do Consumidor, peripateticamente, também diz que para cancelar o serviço deve seguir o procedimento indicado na mensagem inicial que recebeu. O consumidor não tem que tomar qualquer iniciativa, porque tem a lei por seu lado. Só que nem Direção-Geral do Consumidor, pelos vistos, na circunstância, nem outras entidades co-envolvidas, como vamos ver, porque foi ouvido inclusivamente o presidente da 6ª Comissão Parlamentar, que é da Inovação, Economia e Obras Públicas, que é, afinal, a da promoção dos interesses e proteção dos direitos dos consumidores. E o que aconteceu? Quer o presidente, que afirmou que não havia lei, tinha entrado, quiçá, uma petição, e que iam estudar na terça-feira da semana passada a eventual feitura de uma nova lei para prevenir e reprimir atos desta natureza, como uma senhora não identificada, de uma famigerada empresa ou de uma pseudo-associação que circula com este nome, porque é de uma empresa que se trata, sob forma de sociedade por cotas, Antena
portuguesa de uma multinacional belga, a Euroconsumers SA, uma sociedade anónima, que disse também que havia omissão legislativa, uma lacuna na lei e necessidade de novas leis. O facto é que, se me começam a debitar um dado montante por semana, e eu fui alertado também para isto pelo antigo presidente da Relação de Coimbra, hoje jubilado, o desembargador Carlos Leitão, que me disse: use este exemplo onde quer que vá, porque isto é uma vilania. Dirigi-me à operadora, perguntei a que título me estão a debitar 4 vezes 4, 4 euros vezes 4, 16 euros por mês de serviços que eu não solicitei, pois não sabiam. Não lhe deram uma resposta categórica. E o que acontece é que isto é desde logo um crime de burla, previsto e punido pelo artigo 217 do Código Penal. Não percebo como é que o Parlamento se deixa entretecer por manobras tais e, além disso, isto está previsto na Lei de Defesa do Consumidor. O consumidor não fica obrigado ao pagamento de bens ou serviços que não tenha prévio e expressamente encomendado ou solicitado. E depois dizia-se noutros círculos: mas esta lei, há previsão, não há estatuição. A estatuição está na Lei das Práticas Comerciais Desleais, na alínea F do artigo 12, segundo o qual é agressiva em qualquer circunstância e como tal proibida a prática que consiste em exigir o pagamento imediato ou deferido de bens ou serviços ou a devolução ou a guarda de bens fornecidos pelo profissional que o consumidor não tenha solicitado. A Lei das Práticas Comerciais Desleais diz também, em reforço, no número 1 do artigo 28º, como já vimos, que é proibida a cobrança de qualquer tipo de pagamento relativo a fornecimento não solicitado de qualquer prestação de serviço. E há, porque de ilícitos de mera ordenação social se trata, há coimas. Uma das leis estatui uma coima até 35.000 euros e a outra 44.891,81 euros, ou seja, cerca de 45.000 euros para os mesmos factos puníveis. Nem sequer há harmonia quando, eventualmente, por ignorância, se põem leis em duplicado neste particular. Mas a Lei 47/2014, de 28 de agosto, veio a prever no artigo 9A, em decorrência de uma diretiva europeia na Lei de Defesa do Consumidor, na Lei 24/96, de 31 de julho, que antes de o consumidor ficar vinculado pelo contrato ou oferta, o fornecedor tem de obter o acordo expresso do consumidor para qualquer pagamento adicional. Não pode haver pagamentos surpresa, como não pode haver cláusulas surpresa, como não pode haver nada de inadvertido neste âmbito. Incumbe ao fornecedor provar o cumprimento do dever de comunicação. Aplica-se à compra e venda, à prestação de serviços, aos contratos de serviços públicos essenciais e aos contratos sobre conteúdos digitais, expressis verbis. E a Lei dos Serviços Públicos Essenciais diz exatamente que não pode ser recusado. Isto porquê? Porque há duas situações. Há os pré-pagos e os pós-pagos. Nos pré-pagos estamos, efetivamente, até em termos penais, no domínio do crime de especulação, previsto e punido pelo artigo 35 da denominada Lei Penal do Consumo,
de infrações económicas e contra a saúde pública, o Decreto-Lei 28/84 de 20 de janeiro, que prevê e pune com pena de prisão e multa, não é alternativo, é cumulativo, de 6 meses a 3 anos e multa não inferior a 100 dias, quando alguém cobra para além do que por direito às contas devia cobrar. Tratando-se de serviços pós-pagos, porque no pré-pago o desconto faz-se de plano, automaticamente. No pós-pago, eu pago só e tão só aquilo que é ou terá sido objeto do acordo, objeto do contrato. E nessa medida não podem recusar receber esse montante, porque há aqui, curiosamente, interesses cruzados. Eles recebem, os operadores, 50% do montante apresentado à faturação pelas empresas de conteúdos digitais ou pretensos conteúdos digitais. Eu estava, há dias, a dar uma conferência na Escola Superior de Educação de Coimbra, uma universidade sénior, por lá tem. E nesse preciso momento, um colaborador meu dirigiu-se ao púlpito e mostrou-me uma mensagem. Ele tinha o telemóvel na algebeira. Não tocou em nada, ele estava a gravar. E apareceu com uma mensagem a dizer que obrigado pela subscrição do serviço Mobi qualquer coisa, 3,99 € por semana. Vejam como isto acontece. E a pessoa, se efetuar o pagamento do montante contratualmente acordado, pode invocar o artigo 6º da Lei 2396, de 26 de julho, Lei dos Serviços Públicos Essenciais, já que tem direito à quitação parcial do montante, não podendo ser recusado o montante se não corresponder ao da faturação. E se eles quiserem eventualmente discutir o mais, que o façam, sendo certo que ao consumidor resta a hipótese de recorrer ao Tribunal Arbitral de Conflitos de Consumo, que é neste particular o territorialmente competente, bem entendido, que é neste particular Tribunal Arbitral necessário, não podendo os fornecedores eximir-se quer aos autos, quer à sua submissão àquele tribunal, desde que o impulso processual cabe ao consumidor seja efetivamente dado. E depois, meus amigos, os problemas da fidelização podiam ter sido resolvidos no plano da doutrina, no plano da jurisprudência, mas que constituem um autêntico quebra-cabeças. A lei sempre disse que o prazo máximo era de 24 meses, nunca disse que o prazo era de 24 meses. Os operadores é que, contra a legem, se aproveitaram para impor regras e a informação previne a lesão. Esta gravura que circulava pelo 28, pelo velhinho 28 em Lisboa e também, naturalmente, pelos elétricos do Porto, mostra à exaustão que, na realidade, a prevenção previne a lesão. É que, agora, a Lei 15/2016 veio, na realidade, dar a noção de fidelização, os contratos pelo telefone, que já está noutra lei, os contratos presenciais, a obrigação de assegurarem por meio de escrito adequada informação
sobre a fidelização acordada, quando eles diziam que tinham as gravações, mas nunca as exibiam, mesmo quando instados a fazê-lo, porque diziam que, por virtude da lei da preservação dos dados, já os tinham dado ao cesto das inutilidades, e, portanto, hoje, as cláusulas de fidelização têm um conjunto de regras que apontam para uma informação séria, rigorosa, objetiva e adequada. Na adequação, ultrapassa-se a figura do consumidor médio, do bónus pater familias a seu modo, de harmonia com o que prescreve a lei das práticas comerciais desleais, porque fala do consumidor médio de cada um dos grupos, tendo em vista a sua vulnerabilidade, para passar a ser aquele consumidor concreto que, com todas as suas insuficiências, carece de uma informação adequada. É isso que quer dizer adequado. Adequado àquele e só àquele sujeito. E a lei fala em contratos sem fidelização, fidelização de 6 meses, fidelização de 12 meses e, evidentemente, a fidelização de 24 meses. Não pode haver, no decurso de uma fidelização, nova fidelização. Há uma exceção, porém, por vontade expressa do consumidor, ante, eventualmente, a outorga de novos equipamentos, de novas bases tecnológicas, que de algum modo justifiquem o acréscimo de preço. Aliás, no caso de ruptura do compromisso, não podem os encargos ultrapassar os custos com a instalação da operação. Ruptura no decurso do prazo de vigência da fidelização. É proibida a cobrança de qualquer indemnização ou compensação. Os encargos devem ser proporcionais à vantagem conferida, quantificada no contrato de que se trata, não podendo corresponder automaticamente à soma das prestações vincendas. E, se as operadoras subsidiarem segmentos ou equipamentos terminais, os encargos devem ser avaliados ou calculados segundo uma fórmula legal e não podem ser superiores ao valor da vantagem conferida que, na proporção do período da faturação, ainda esteja por recuperar pela empresa. E isto porquê? Porque, na realidade, os excessos, os quanta desproporcionados, eram tais que os consumidores eram, não raro, vítimas da posição de senhorio económico de cada um destes operadores. A lei exige agora uma pré-avaliação dos contratos com condições gerais, com o depósito de um exemplar dos contratos na ANACOM, na Autoridade Nacional de Comunicações, e na Direção-Geral do Consumidor, 2 dias úteis sobre a data em que for iniciada a utilização do contrato de adesão. Ponto é que os analisem e detetem os desvios face à Lei das Condições Gerais dos Contratos de 25 de outubro de 1985, que entrou em vigor em 22 de fevereiro de 1986, e que não tem dado grandes resultados, embora já haja um acervo considerável de decisões jurisprudenciais. Portanto, não há, senão, suporte aqui a obrigar efetivamente a que os consumidores tenham, inclusivamente, com a menção do tal direito de desistência do contrato que erroneamente se qualifica na lei como direito de resolução unilateral.
Por conseguinte, nestas circunstâncias, há um conjunto de exigências que há que, de algum modo, preservar. A denúncia do contrato não pode ser obstada com fundamento na fidelização. Nem se pode exigir qualquer valor por incumprimento se as operadoras não possuírem prova contra se imputet desse compromisso firmado pelos consumidores. Portanto, há um reforço dos poderes da Autoridade Nacional de Comunicações neste particular, podendo emitir recomendações, podendo exercer um direito de correção, podendo efetivamente intervir, mas sempre que a empresa proceda à alteração das condições do contrato, deve comunicá-lo, dando 30 dias para que o consumidor, se não estiver de acordo com as alterações, entretanto efetuadas, possa pôr termo ao contrato e informar do direito de acabar com o contrato sem qualquer encargo, caso isso não aceitem, a menos que haja qualquer benefício para o consumidor. A ANACOM pode especificar os termos em que as empresas procedem a essa comunicação e fê-lo, só que isso está neste momento suspenso. Cessação imediata de práticas negociais e dos contratos e, em caso de conflito, já havia uma jurisprudência reconfortável que eu reduzi a 2 acórdãos, um de Araújo Barros, que diz designadamente isto, e neste aspecto têm sido irrepreensíveis, salvo decisões pontuais menos conformes. A cláusula de um contrato de adesão que tem por objeto o fornecimento de serviço telefónico móvel com a cedência de equipamentos, pela qual o predisponente estabelece a penalização de pagamento do valor dos equipamentos cedidos, bem como das prestações de consumo mínimo em falta até ao fim do prazo do contrato, caso o contrato venha a ser incumprido pelo cliente ou resolvido por razão a este imputável, é nula nos termos previstos nos artigos 12 e 19, a linha C do Decreto-Lei 446/85, de 25 de outubro, por consagrar cláusula desproporcionada aos danos a ressarcir. Basta pôr em execução tudo isto. E este acórdão, de que só vos lerei o inciso 5º do Supremo Tribunal de Justiça, com a chancela do conselheiro João Trindade, que é hoje por hoje um homem com sensibilidade para as questões de direito dos consumidores, porque desde juiz de instância foi sempre o juiz-árbitro do Tribunal Arbitral de Conflitos de Consumo de Coimbra, alegando a operadora que a fixação da cláusula de permanência mínima, cláusula penal de fidelização, é justificada pelos custos incorridos com as infraestruturas para a prestação do serviço e com os equipamentos entregues ao cliente, é a mesma desproporcionada se abarca não apenas o período de fidelização inicial em que tais custos foram recuperados. Isto é elementar. O direito não é para espíritos ortorrômbicos. Isto é elementar, em que tais custos foram recuperados, mas também o período de renovação automática subsequente. Já estão ressarcidos. Não têm que tirar vantagens indevidas de um não investimento em equipamentos de última geração quando os há e há-os. Isto é sempre enriquecimento sem causa. No que tange à faturação. A faturação tem que ser completa, discriminada, exaustiva, transparente. O consumidor tem direito, diz o utente, que é para abranger o consumidor e os operadores económicos que acedam aos serviços, a uma fatura que especifique devidamente os valores que apresenta. A fatura tem que ter periodicidade mensal. Andaram a impor aos consumidores valores, se acaso o suporte fosse papel, para que pudessem tirar vantagens do suporte digital. E quiseram economizar
emitindo faturas bimestrais, uma de 2 em 2 meses, é o que quer dizer bimestral, porque se fosse bimensal eram 2 faturas por mês, e nessa conformidade houve até quem exigisse valores. A nós estava a cobrar 80 cêntimos, a Vodafone estava a cobrar 1,5 €, vejam isto multiplicado por milhões de utentes. E o que é que acontece? Há um conjunto de equívocos a este propósito. Há até dissimulações de faturas bimestrais, com o que faz-se um apanhado do consumo no segundo mês, depois no mês subsequentes aquilo reduz-se quase a zero, para depois no outro mês vir exatamente o acumulado. Há hipóteses de flagrante má-fé que importa de todo prevenir. As faturas são confusas. Por exemplo, há um contrato de 9,99 € e os consumidores, sem discriminação, recebem faturas de 26, de 40. A pessoa tem que pagar só o que consta do contrato e deixar que, em discussão das diferenças, se faça isso no tribunal, ou então através de uma ação de simples declaração é um consumidor, porque o operador não pode acionar o tribunal arbitral como demandante, só pode submeter-se como demandado, mercê da iniciativa processual do consumidor e, portanto, discute o resto no tribunal necessário. São proibidas a imposição e a cobrança de consumos mínimos. Aliás, já houve situações de impulsos cobrados como forma de... há um sem número de mascaramentos. E no caso do não pagamento, não pode haver corte imediato. Aliás, para os mais serviços públicos essenciais há um pré-aviso mínimo de 20 dias. Aqui há um conjunto vasto de... se, por exemplo, o consumidor tiver 15 dias para pagar, se o não fizer nesse lapso de tempo, os operadores emitem um pré-aviso para que pague nos 30 dias subsequentes. Isto está na Lei 5/2004. O pré-aviso é feito por escrito, no prazo de 10 dias, deve constar a consequência do não pagamento, suspensão e eventualmente a cessação. Portanto, nesses 30 dias ele continua a ter os serviços na íntegra. Se não cumprir na totalidade ou eventual acordo celebrado, o que é que acontece? Há a suspensão do serviço por 30 dias, no prazo de 10 dias após os 30 suplementares para pagamento ou acordo de pagamento. Portanto, há mais 30 dias, mas aí já com suspensão. Se não pagar, então é que há, nesse lapso, cumpridos os 30 dias, a cessação do contrato. Mas uma coisa é certa, é que o consumidor tem sempre acesso a números de emergência que lhe não podem ser coartados. Se houver reclamação por escrito dos valores da fatura, não haverá suspensão até ao apuramento definitivo da situação. Há, portanto, outras consequências. O consumidor obriga-se a pagar a título de compensação valor proporcional pelo tempo de fidelização contratado. Entre a suspensão e a extinção do contrato, o consumidor tem direito a chamadas que não impliquem pagamento, como as do número europeu de emergência. Se não cumprir o que a lei estabelece e permitir que o consumidor continue a fazer chamadas ou a beneficiar do serviço durante a suspensão, não poderá emitir faturas nem exigir pagamento e responde pelas custas processuais. A emissão de faturas de serviços anteriores à suspensão está abrangida por esta proibição. O não pagamento das prestações leva à cessação do contrato mediante um pré-aviso de 8 dias. Portanto, a faturação tem de ser em suporte de papel. Há uma condenação do Tribunal Arbitral de 31 de dezembro, mas que só vincula as partes no conflito, segundo a qual é proibida a cobrança de qualquer montante
pelo envio da fatura em suporte de papel. E depois, 3 outras situações que eu resumiria de forma muito simples. A caducidade do direito de ação, para concluir, já vai longa a fala, a prescrição da dívida e, são agora 7h30, portanto temos um pouco mais, temos 1 hora de disposição. A prescrição da dívida ou a caducidade do direito do recebimento da diferença do preço. Vejamos cada uma de per si. Vamos começar não pela caducidade do direito de ação, que está no número 4 do artigo, mas vamos começar exatamente pela prescrição. A prescrição, uma prescrição liberatória, não é uma prescrição presuntiva. Discutiu-se isso durante muito tempo. Houve disparates de sobra ditos pelos tribunais. Apurou-se que a prescrição é uma prescrição liberatória. A prescrição começa a contar 6 meses após a data da remessa regular da fatura. Seja ela qual for, desde que haja regularidade. Por hipótese, o dia 20 de cada mês. A partir daí, contam-se os 6 meses. Mas, em princípio, nos termos do artigo 303 do Código Civil, a prescrição não é de conhecimento oficioso. O Tribunal não pode apreciar de ofício a prescrição, diz a lei. Esta, para ser eficaz, carece de ser invocada por aquele a quem aproveita, pelo seu representante ou tratando-se de incapaz pelo Ministério Público. Diz isto, expressis verbis, o artigo 303 do Código Civil. A caducidade do direito no recebimento da diferença do preço, eu tinha 1000 impulsos, só me cobraram 100 por erro. Os 900 impulsos remanescentes terão também de ser exigidos num lapso de 6 meses, sob pena de caducidade. Só que, por força da conjugação, como diz e bem o acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, dos artigos 10º e 13º da Lei dos Serviços Públicos Essenciais, esta caducidade não está estatuída em matéria de direitos disponíveis, porque os direitos dos consumidores aqui estão tocados pela natureza injuntiva, imperativa de tais direitos. E por isso, artigo 13, e por isso considera-se que estamos perante uma caducidade de conhecimento oficioso. Sempre que se pretenda cobrar para além de, estamos perante uma litigância de má-fé. Acontece, porém, que esta caducidade tem efetivamente aqui, por um lado, aqui a prescrição. O Pires da Rosa vem dizer aquilo que muitos dos seus pares no Supremo não diziam. E este acórdão é um acórdão marcante, como é também um outro para a uniformização de jurisprudência de 3 de dezembro de 2009, de Maria dos Prazeres Pizarro Beleza. Mas Paulo de Sá é que vem dizer que a interpretação conjugada dos artigos 10º e 13º da Lei 2396, de 26 de julho, aponta no sentido que a caducidade seja aqui de conhecimento oficioso. Mas, a mais do que isso, quando, por exemplo, a Ordem dos Advogados, através do Observatório de Direito do Consumo, que vigiu, como dizem os brasileiros, durante o consulado de Helena Fraga, veio exigir que a prescrição fosse aqui de conhecimento oficioso, eu creio que houve alguma precipitação de um rapaz que lá estava e que parecia ser voluntarioso, estava com a Sandra Orti Costa e com uma moça que é minha filha, pelo ADN, e, na realidade, há aqui um equívoco. Porquê? Há um equívoco porque se está estabelecido
um regime de caducidade do direito da ação se a ação for proposta 6 meses depois do período em que devia ser efetuada regularmente a cobrança, a ação está necessariamente, terá sido necessariamente atingida pela caducidade do direito da ação que absorve a prescrição. E ainda não vi nenhuma decisão nesse sentido. Que absorve a prescrição. Porque a caducidade do direito da ação por razões análogas é de conhecimento oficioso. O juiz, sob pena de nulidade da sentença, não pode efetivamente deixar de considerar ou de tomar a ação proposta intempestivamente como que inquinada pelo direito ou pela caducidade do direito de ação. E é isto, meus amigos. Isto parece uma coisa de crianças. Esse cunho pueril deste direito menor. Eu ando há 40 anos nisto. Às vezes chego, efetivamente, à conclusão de que todo este caminhar, estamos a atravessar momentos difíceis na instituição para assegurarmos a sua subsistência. Eu vou deixar aqui esta confissão. Não tarda, tenho de fazer um escândalo, tenho vindo a guardar de Conrado o prudente silêncio. De cerca de 1.500.000 euros atribuídos do Fundo de Promoção dos Direitos do Consumidor, constituído pelas cauções não resgatadas pelos consumidores de serviços públicos essenciais e que atingiram cerca de 20 milhões de euros, que o Estado tem vindo a gerir e de que se tem aproveitado, a minha instituição recebeu, em 7 anos, 40 mil euros. Há instituições como a Fundação Cupertino de Miranda, que não me conste que seja uma associação de consumidores, porque isto devia ser para o reforço do movimento associativo. Nós não temos instituições de consumidores autênticas, autónomas e genuínas que se contem pelos dedos de uma mão. E então, esta é a situação. E nós caminhamos por esse país fora a pretender efetivamente fazer desta cruzada uma espécie de missionação para que este ramo de direito tenha a justa consagração, porque é o tal que se traduz nos atos cotidianos de cada um de nós. Cerca de 90% são absorvidos por aqui. Sabem quanto é que, do ano passado para este ano, esta empresa do Opbilling arrecadou? Não sei se terão visto no Sexta às 9 de há 8 dias, arrecadou 15 milhões de euros. Vejam que grão a grão enche a galinha ao papo. A importância extraordinária, quer das ações coletivas. Há associações de advogados em Itália que atacam sistematicamente os grandes empórios que se locupletam ilicitamente à custa de montantes insignificantes e irrisórios de cada um de nós. Eu deixo-vos aqui este motivo de reflexão, porque nós não temos quem, em Portugal, e eu tenho vindo à espera que a senhora Procuradora-Geral da República me conceda uma audiência para dizer: a senhora tem poderes e atribuições a legitimar-se ao ad causa no artigo 20 da Lei de Defesa do Consumidor, que ninguém conhece. E nós precisávamos de, com ações exemplares de dimensão, âmbito e natureza coletiva, chegar ao bolso destes grandes empórios
que nos exploram vergonhosamente no mercado. Muito obrigado. Querem fazer alguma pergunta? Se o adiantado da hora não vos inibir, eu terei todo o gosto em fazer. Em responder. Aquela questão da fidelização e relativamente ao prazo, imaginemos uma situação em que o consumidor declara perante o fornecedor de serviço que não pretende manter o contrato. E isto durante o prazo de fidelização e não terminando o contrato fidelizado. O consumidor, para defender, apresentam-lhe uma indemnização para pagar, que é o normal, não é? Os vencidos e vincendos. Os vincendos e contentes e soliteiros. Neste caso, o consumidor, em termos práticos, o que é que deve fazer? Desde logo, recusar-se a pagar. E como? De modo gracioso ou não oneroso. O consumidor, sem prejuízo da hipótese, segundo o artigo 6º da Convenção Europeia dos Direitos Humanos, poder efetivamente, isso não lhe está vedado, recorrer à via jurisdicional, o consumidor pode naturalmente fazer aquilo que, caso pensado, é o mais adequado. Recorrer de modo antecipado até, logo que as coisas apareçam, recorrer ao tribunal arbitral, ou o seu advogado, fazer exatamente diligências para que, numa ação de simples apreciação negativa, o tribunal arbitral venha a apreciar o feito e a proferir decisão. O tribunal arbitral, os tribunais arbitrais já foram gratuitos. Em relação aos serviços públicos essenciais, eu não sei se vocês estão ligados ao do Porto ou não, eu já saí do Tribunal Arbitral do Porto, e lá estava também a exercer graciosamente um mandato da Câmara Municipal do Porto, que tinha o meu domicílio, tenho, em Coimbra. Não sei se São João da Madeira está ou não ligado ao Porto, sei que Oliveira das Meias está, Espinho também, mas se não for o territorialmente competente, o do Porto, então tem a possibilidade de ir ao site, ao sítio do Centro Nacional de Informação e Arbitragem de Conflitos de Consumo, o CNIAC, que já operou, esteve sediado na unidade, não MAC, Unidade de Missão e Acompanhamento de Conflitos, na Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, e que agora foi avocado pelo Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumo de Braga. A sede nacional está lá e pode ser contactado via telemática, portanto, via internet, que é o CNIAC, o Tribunal Arbitral Nacional, que tem competência supletiva nos demais 12 distritos não cobertos por qualquer tribunal arbitral na sede de distrito. Só 6 no continente é que estão instalados. O resto, para os 12 restantes, para os concelhos dos 12 distritos restantes, é exatamente o CNIAC. E então, propor essa ação de simples apreciação negativa, que, em alguns casos, é graciosa, mas que tem esta vantagem, é que eles não podem efetuar a cobrança. O consumidor pode, efetivamente, pagar aquilo que entenda que deve pagar, e nos termos do artigo 6º da Lei dos Serviços Públicos Essenciais, o fornecedor não pode recusar-se a receber, tem de dar quitação parcial. E o resto discute-se aí, com a vantagem de, em princípio, em 90 dias termos uma decisão.
porque isso está balizado por lei, Lei 144/2015, de 8 de setembro. Em 90 dias há uma decisão. Severidade, segurança, eficácia. Às vezes depois a pagar o advogado paga mais que Mas temos que ter também... o que eu digo é que às vezes isto são quantias pequenas. Sim. Que as pessoas depois não... Neste caso, as indenizações não é. Que é um problema. Eles pedem valores. Não, mas às vezes faturas de 300 euros ou 200 euros. As delegações também têm que... Olha, o Brasil... Eu sou suspeito, mas o Brasil... Eu tenho pena que o Paulo Bastonário, embora houvesse algumas ineficiências, não tenha dado importância a este observatório de direito do consumo. No Brasil, em cada uma das delegações de ordem, em cada uma das secções, eles têm uma comissão de direito do consumidor. O Brasil tem uma dimensão que está longe de poder aproximar-se da nossa. Mas, de qualquer modo, nós não fazemos ideia nem das vítimas que diariamente se vão amontoando, das legiões de vítimas, nem dos montantes implicados. A Ordem dos Advogados, se em cada delegação tivesse comissões por especialidade, se as delegações começassem a ter uma certa estrutura e a responsabilizar as pessoas, digo eu que não sou de cá, quem está de fora racha bem normalmente. Mas agora está aí equipamentos elétricos que evitam que a gente esteja a rachar lenha continuamente. Se as delegações fizessem o mesmo que as secções lá, comissão de direitos não sei quê, comissão de menores, comissão de idosos, a Ordem dos Advogados dava um pulo extraordinário. Tenho pena, eu estive inscrito na Ordem, mas nunca advoguei. Tive sempre esta vocação para levar o direito ao conhecimento de toda a gente. Escrevia para o Semanário Tempo. Uns energúmenos lá por Coimbra resolveram prantar comigo num processo disciplinar que durou anos. Depois vinha a ser amnistiado de um crime que nunca tinha cometido. De maneira que, se eu estivesse na ordem, até podia ter propostas a fazer. Mas tenho pena, porque a ordem tem um papel relevantíssimo. Não basta, como alguns mandatos, vir, enfim, encenar situações. Não, a ordem tem um papel até inovador. A ordem tem de ser uma instituição progressiva, se não mesmo progressista, focando no direito dos idosos, o direito das crianças, que se não esgota nas comissões de proteção das crianças e jovens adultos. Pensem nisso. Pensem nisso. Eu tenho pena que as delegações, porque vocês têm muito que fazer nos vossos escritórios, mas é preciso formatar as delegações para dar resposta imediata aos problemas, porque não são os juízes, mesmo nas suas estruturas associativas ou sindicais, que o fazem. Não é o Ministério Público que é inerte entre nós. Artigo 20 da Lei de Defesa do Consumidor. Na ontem eu pus as ações coletivas do Brasil, o maior número, a maior percentagem, promovidas pelo Ministério Público. Ações coletivas. Nós, às vezes, andamos para aí, fomos, por causa das portagens, das ex-secutes e tal, ainda fomos condenados sem culpas, nós não temos dinheiro para mandar cantar no céu. Se alguém se quiser fazer sócio da nossa instituição, eu trago para aqui umas coisas, posso deixar para a divulgação, a ver se a gente, este ano, consegue realmente ser o ano da consagração e não desaparecer. É pena, e eu estou à vossa disposição, sem arrogâncias, sem jactâncias, sem querer saber mais do que para pôr. Eu também já tenho pouco tempo. A minha neta perguntava um dia, tu achas que
ainda vais viver este ano, é que... Bom, você vai ver no fim, sabe quando é que o fim aparece. Mas, para queimar os últimos cartuchos, contem comigo. E é uma pena. É uma pena não haver políticas de consumidores em Portugal, e eu digo isto com o coração amargurado. É uma pena. Hoje foi o dia de telefonemas. É uma pena não haver conferir, se não se conferir a importância que este domínio tem. Vejam, calcorreiem estes artigos de doutrina, vejam esta jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia aos tribunais superiores, do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça do Brasil, do Supremo Tribunal de Justiça em Portugal, que já há coisas aprimoradas. Vejam, isto não cabe num carrinho de supermercado. É mais, muito mais. E disso, repito, não se tem consciência. Muito obrigada. Vocês têm alguma questão a colocar? Então só nos resta despedir, não, um até breve ao Sr. Professor e dizer que pode contar connosco, assim como contamos consigo. Obrigado. Seja Joana Madeira, que espero que gostem. Está bem?